E não é que eu vou revelar os segredos para fazer um bolão lindo desse jeito. Bora com eu? Ó, aqui nessa bacia eu já tinha deixado a margarina pesada e acrescentei o açúcar. Agora, depois que você mexe bem, você acrescenta a farinha de trigo e o chocolate em pó. Eu coloquei aqui 50% cacau. Eu prefiro, tá? Mas você pode usar 32% cacau, o que vocês preferirem. Você vai mexer bem, vai fazer como se fosse uma farofinha, né? Vai mexer bem para poder desfazer os gruminhos, para ficar bem levinho, bem soltinho. Depois você vai acrescentar o fermento em pó. Uma colher de fermento em pó equivale a uma tampinha. E é isso, mexe bem, mistura bem legalzinho aí, reserva. Eu uso água no bolo, gente, não uso leite, tá? Eu prefiro água. Mas fica a critério de vocês, pode usar leite também. 140 ml de água e eu acrescentei 3 ovos e 1 colher de óleo de girassol. Pode usar óleo de soja? Pode. Eu prefiro de girassol, gente. Ou de canola, mas se quiser usar outro tipo de óleo, pode usar também, não tem problema. A gente vai acrescentar os líquidos no seco e vamos mexer. A gente faz esse processo para não ficar mexendo muito o leite com a farinha, para não ativar muito o glúten, para a massa não ficar muito pesada. Depois que tiver tudo bem misturadinho, a gente pega ali a forma. Eu coloquei papel manteiga, eu prefiro, mas se vocês quiserem untar, usar desmoldante, fica a critério de vocês. E agora eu vou dar uma dica importante, pulo do gato. Coloca aí um pedacinho de papel toalha no topo do bolo antes de levar ele para assar, porque esse papel toalha, ele vai fazer com que o bolo não fique com aquela ponta no meio, que ele não cresça no meio, né? Ele vai ficar o mais retinho possível. Aí você leva para assar. Agora eu já tô aqui me atrasei todinha no vídeo, gente, oh meu Deus. Pegar uma panela, vai colocar o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. E vai mexer bem aí, que foi do jeito que tô mexendo aí, ó, pra poder tirar todos os gruminhos, pra não ficar empelotado o seu recheio. Depois que tiver tudo bem desfeito, você vai trocar a colher, né? Porque se você for mexer o recheio no fogo com o fouet, ele pode empelotar também. O fouet é só pra desfazer os gruminhos. Agora a gente vai mexendo. Fiquei mexendo ali mais ou menos uma meia hora. E aí ele vai chegar nessa consistência. A consistência que a gente precisa do recheio é quando você joga assim, ó, e faz esses montinhos. Depois que você apagar o fogo, você mexe mais uns 3 minutinhos para a massa ficar assim, bem brilhante, bem cremosa. Parece que não vai dar certo para fazer recheio, mas dá certo depois que esfria, gente. Você vai transferir para um pote o recheio e vai cobrir com plástico em contato. Pode ser plástico filme, eu uso esse porque eu compro desse. Aí tá o nosso bolo, ele cresceu um pouquinho a mais no meio? Cresceu, mas foi pouco, não foi tanto assim. Aí a gente vai deixar esfriar. Depois que esfriou, a gente vai aí para esse processo de montagem. O meu cliente pediu bolo de chocolate com avelã. Fica muito parecido com Nutella, gente. Fica tipo divino, fica muito gostoso. Então eu comprei avelã, assei a avelã, depois eu piquei ela e misturei no recheio frio. A gente vai pegar a forma que a gente desmontou o bolo. Vamos colocar esse plástico dentro. Gente, não me julguem por não lavar a forma, tá? Mas é costume entre nós confeiteiras fazermos isso. Eu já tinha cortado as 3 fatias, os 3 discos do bolo, umedeci a massa bem gostosinho, bem úmida, não precisa ter medo de umedecer a massa, gente. E vou colocar uma camada de recheio. Eu gosto de colocar basicamente na mesma altura do disco de massa, mas fica a critério de vocês, se quiser mais alto, menos. Se vocês não quiserem colocar avelã, vocês podem colocar castanha, amendoim, ou não colocar nada e ao invés disso colocar uns pedaços de morango, fica delícia também. Aí eu tô colocando umas gotinhas de chocolate, você não tem noção do que essas gotinhas de chocolate faz no bolo. Fica muito gostoso, gente. Dá uma textura, só façam e depois me agradeçam.
Ai, meu Deus. Agora você vai umedecer bem a massa também. Umedece de novo outro disco de massa. E vamos para a última camada de recheio. E não se esqueçam de lavar as mãos o tempo todo, gente. Quando eu fiz o curso de gastronomia, a gente tinha uma sirene que apitava a cada 5 minutos, mais ou menos, a cada 3 minutos. E quando apitava, a gente largava tudo que estava fazendo, apagava os fogos e ia lavar a mão. É super importante sempre lavar a mão, porque a luva às vezes contamina, queima no fogo, você perde o contato com o alimento que você consegue, às vezes, com o toque da mão, você consegue sentir certas coisas que com a luva não. Então, a luva nem sempre é recomendado, mas lavar a mão sim, tá? Não precisa ter medo de lavar a mão não. Lava a mão toda hora aí, pelo amor de Deus. Mão limpinha para fazer os alimentos. E é isso. Eu tô umedecendo o último disco de massa. A gente vai fechar bem vedado esse bolo, vamos fechar bem fechadinho. E ele vai descansar na geladeira de um dia para o outro. Se não der para deixar de um dia para o outro, deixa pelo menos umas 3 horas na geladeira para o recheio pegar consistência, para ele ficar bem estruturado esse bolo. E bora descansar. Agora já estamos aqui no outro dia, o bolo já descansou a noite toda na geladeira. Coloquei o chantilly para bater na nossa batedeira. Enquanto ele bate, a gente vai começar a preparar o bolo para receber a camada da cobertura. Eu peguei um disco de MDF, como vocês viram, e eu coloquei um pouquinho de recheio no fundo do disco. Ele vai servir como se fosse uma colinha entre a massa e o disco para o bolo não escorregar. A gente tira com cuidado a forma, pelo amor de Deus. Tira com cuidado. E fica essa coisa linda, olha. Gente, é sério. Eu acho tão lindo o bolo assim, rústico. Acho maravilhoso. Por mim, venderia só assim. Eu particularmente acho lindo, mas ok. Depois que você limpa o disco, porque às vezes cai um pouquinho do suor do bolo, da água que fica molhado. Então você limpa e agora a gente vai estruturar. Vocês viram? Eu peguei um canudo, compro pacotes de canudo. E aí você vai pegar o canudo e colocar no centro do bolo, que ele vai dar uma estruturada no bolo, porque às vezes a viagem balança o bolo, então para dar uma estrutura você faz isso, para o bolo não escorregar. Aqui tá o nosso chantilly batido e hidratado, delicioso. Eu hidrato chantilly com leite condensado, gente, porque é gostoso o negócio, entendeu? Ele tá bem hidratado do chantilly, a gente vai fazer a primeira camada no nosso bolo. Essa camada que a gente dá inicial, essa pré-camada, é para não ficar os farelinhos, não correr o risco de algum farelinho de bolo grudar na cobertura, não escapar. Então a gente faz essa camada e depois a gente vem colocando a camada de chantilly, que vai ser a última que a gente usa para decorar o bolo. E aí eu vou passar pelo bolo todo e vai passando. Eu podia ter feito essa parte mais rápido, né, gente? Pra gente ganhar um tempo aqui, mas é isso. Agora já tá gravado o vídeo, eu não vou ficar mexendo, editando, que eu já... 2 empregos aqui, fica corrido pra mim, nem sempre dá pra fazer, do jeito que eu gostaria, mas é isso. A gente vai espatular esse bolo pra deixar ele bem lisinho. E meu bração bem na frente do vídeo, né, gente? Oh, meu Deus. Mas tenham paciência comigo, porque eu tô aprendendo esse processo, eu tô adaptando aqui a minha cozinha para filmar. Eu gosto muito. Se Deus quiser, em breve eu vou começar a fazer uns vídeos bem legais para vocês, assim, com mais estrutura. Mas por enquanto o que eu consigo oferecer é isso. E aí a gente vai espatular bem direitinho esse bolo para ele ficar bem lisinho. Gente, eu amo. Pra mim é uma terapia fazer isso. Eu fico muito feliz, eu adoro. Amo muito. E, por favor, compartilhe se você chegou... Eu tô me sentindo, né? A TikToker. Gente, a YouTuber, não, mas agora é sério. Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem esse vídeo. Porque eu acho que é bem legal. Às vezes a pessoa não tá trabalhando, precisa de uma renda extra. Isso ajuda muito. Agora a gente vai fazer as cores que a gente vai usar na decoração que o cliente pediu no bolo. Essa é uma decoração que o cliente pediu que fez muito sucesso.
aqui na confeitaria. Mas eu posso fazer outros vídeos também com outros tipos de decorações. Que essa decoração eu acho muito legal. Tipo, é básica, mas é bonita, sabe? É da tardezinha do Tiaguinho, né? Acho que é isso, gente. Não tenho certeza que eu não escuto, mas o pessoal fala, acho que é isso, tardezinha lá. As cores, né? Enfim. Desculpa, gente. Eu não vou apagar esse áudio de novo, não, porque eu já apaguei áudio, porque eu tossi, eu não vou apagar. Mas é isso. Eu fiz o chantilly bem molinho. Eu hidratei bem o chantilly, acrescentei o corante e aí eu fui só dando aleatoriamente as pinceladas no bolo, que é basicamente isso. Depois eu hidratei um pouco mais o chantilly, eu não gravei, mas depois eu hidratei mais o chantilly e dei umas respingadas assim no bolo, ó. E ficou assim, gente, que lindo. Quero agradecer vocês que assistiram e beijo!